Olá, voltamos. Bom, então eu terminei de falar para os senhores o princípio da inafastabilidade de jurisdição, mas ao mesmo tempo, o Código de Processo Civil atual trouxe à tona o princípio inerente à solução amigável de litígios. Percebam bem, eu falei com os senhores na primeira aula, se o senhor pegar o Código de Processo Civil e bater a palavra lá, conciliação, o senhor vai encontrar a palavra conciliação dezenas de vezes no direito processual civil. Sim. Por quê? Porque o direito processual civil moderno elevou a conciliação como uma norma fundamental de interpretação do direito. O que significa isso? Significa que, de acordo com o direito processual civil, é uma norma fundamental de processo civil a tentativa de solução consensual de conflitos. Vamos falar o português claro? Fazer acordo. E eu já antecipo aos senhores, que nós vamos falar mais à frente, quando falarmos de conciliação e mediação, que hoje passou a ser obrigatório no direito processual civil, por força dos dispositivos inerentes ao artigo 3º, que todo processo seja lastreado numa audiência prévia de conciliação. Então, olha que interessante. Nós aprendemos no decorrer da nossa vida de operadores de direito, como eu falei na primeira aula, que nós somos treinados para a lide, para o litígio. Mas fato é que nós temos que nos ater agora para uma tentativa de composição amigável da lide. É questão cultural? Vou levar o Rafael no pau. Sim, mas agora é uma questão que tornou-se de forma cogente. É obrigatório. E deixa eu contar um segredo para vocês em tempos de pandemia, em tempos de judiciário lotado, de judiciário meio, digamos, capenga. Cara, tem que tentar acordo. Ninguém aguenta esperar 10 anos para resolver um processo, não. Ninguém aguenta esperar 10 anos de processo, não. Então, mesmo que nós sejamos preparados culturalmente para o litígio, para a lide, recomendo aos senhores com muita clareza que se atentem à necessidade de estudos para métodos de solução amigável, consensual de conflito. Nós vamos ter um capítulo específico sobre isso nas nossas aulas, onde nós vamos mostrar para os senhores que passou a ser uma etapa do direito processual civil a tentativa de se fazer um acordo. E esse acordo pode ser através da mediação, da conciliação e também da arbitragem. E pasmem, o parágrafo 3º do artigo 3º fala que a conciliação, bem como mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, deve ser estimulado por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Inclusive no curso do processo. Quero dizer, então, que é muito comum o juiz, lá no meio do processo, designar uma audiência para tentativa de conciliação. Por quê? Porque passou a ser uma norma de forma cogente, conforme artigo 3º, parágrafo 3º. Mesmo porque o artigo 4º trouxe para nós que todos aqueles que participam do processo têm direito à duração razoável do processo. E aí vai uma observação. Salvo engano, em 2010, a emenda constitucional 45, que nós chamamos de reforma do Poder Judiciário, ela trouxe à tona a duração razoável do processo. Salvo engano, artigo 30, o último inciso da Constituição, artigo 5º, o último inciso da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, tece para nós exatamente esse preceito. Qual preceito? Da razoabilidade e proporcionalidade no que tange a duração razoável do processo. Isso traz para nós implícito que as partes, além de ter o direito de obter uma solução da lide de forma razoável e rápida, a gente tem, então, o dever de colaboração recíproca, que nós vamos ver já, que é o princípio da cooperação. Então, nós temos que cooperar. Então, nós temos que ver hoje, numa relação jurídica processual, o camarada não como seu inimigo, mas como um camarada que está ali também na busca da tutela jurisdicional. Inclusive, o artigo 5º do Código de Processo Civil exteriorizou
aquilo que falei com os senhores na aula ao vivo, que na minha concepção é o mais importante preceito de direito, não só civil, processual civil, mas como um todo, que é a boa-fé objetiva. Observem bem, a lei fala para nós que todos os participantes do processo devem agir de acordo com o princípio da boa-fé objetiva. E é interessante porque se a gente buscar um conceito de boa-fé, no caso objetiva, eu posso chamar a atenção para os senhores que essa boa-fé objetiva, ela traz para nós exatamente o quê? Uma exigência de uma conduta leal por parte das partes. Ou seja, significa que as partes do processo devem estar, digamos, inseridas, devem estar calçadas numa conduta proba. Perfeito? É o que meu ordenamento jurídico fala para a gente de boa-fé objetiva. Esse princípio da boa-fé objetiva que vai exatamente conduzir uma relação pela aplicabilidade de princípios e normas jurídicas com finalidade de se observar a justiça social e o princípio do bom senso, é para nós aqui um preceito deveras importante, que está positivado no artigo 5º da Constituição. Sim, aquele que de qualquer forma do processo deve agir de boa-fé. Tanto é que, salvo engano, o artigo 80 da Código de Processo Civil e outros artigos mais estabelecem para a gente a famosa litigância de má-fé. Ou seja, aquele camarada que se utiliza do processo com fins escusos, com fins, digamos, equivocados, para não falar de fins maldosos, ele pode vir a ser condenado em litigância de má-fé, exatamente por uma interpretação às avessas, vamos colocar assim, do artigo 5º da Constituição. Lembrando, mais uma vez, que o dever de cooperação do processo está lá inserido no artigo 6º, onde fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, que é o que a gente espera. Agora, uma cobrança que sempre existiu dos operadores do direito, no âmbito do direito processual civil, é o que vocês vão conhecer muito lá no direito penal, se é que já ouviram falar sobre isso, do princípio da paridade das normas. Aliás, paridade das armas, me desculpem. O que vem a ser esse princípio da paridade das armas que está lá estipulado no artigo 7º da Constituição? Filho, as partes têm que ter o quê? Os mesmos direitos, as mesmas faculdades, as mesmas chances, as mesmas o quê? Condições de estar em juízo na defesa dos seus direitos. Ah, Rafael, mas olha só, é muito complicado, porque digamos que o cara tem um advogado melhor do Brasil e a outra pessoa tem um advogado sem qualificação. Bom, a escolha de um profissional não é problema do ordenamento jurídico. É igual a questão do médico. A questão do médico é interessante. Você está com dor de cabeça, você vai aonde? No veterinário? Só se for um porco, um jumento, um burro. É lógico que você vai num médico neurologista. Se você está com um problema de pele, você vai procurar um médico de pulmão? Não. Então, a mesma coisa que no direito processual civil. Nós temos que criar a cultura das pessoas buscarem o quê? Pessoas qualificadas para defender os seus direitos, defender seus interesses. Ah, mas eu não tenho dinheiro. O Estado vai lhe garantir um advogado. São os defensores públicos. Ah, Rafael, então se eu tenho dinheiro e tenho direito a um advogado e eu não tenho condições, eu também vou ter direito a um advogado? Sim, o Estado vai lhe nomear. Se você chegar lá e falar que quer um defensor para fazer a sua defesa, o Estado é obrigado a te fornecer um defensor público para a defesa dos seus direitos. Por isso que eu estou falando para vocês que há uma paridade de tratamento em relação aos exercícios de direitos e faculdades processuais. Meios de defesa, ônus, aplicação de sanções processuais, inclusive competindo ao juiz zelar, olha dizendo, velar pelo efetivo contraditório. Isso é espetacular, não é verdade? Então as partes têm que ter as mesmas chances, né? Ah, mas eu não acho certo não, porque meu advogado é ruim. Repito, né? Aí é uma questão de escolha para você, né? É uma questão de escolha, mas fato é que o artigo 7º nos dá uma conotação, não estou falando de advogado bom ou ruim, a conotação que nos dá aqui é as mesmas chances para as duas partes.
Se eu permitir ouvir uma testemunha, a outra parte tem direito a ouvir testemunha. Agora, dentro desse contexto, dessa proposta, dessas nossas aulas iniciais, talvez aqui no artigo 8º esteja para nós um dos momentos mais interessantes do direito processual civil, que foi, sem dúvida nenhuma, um rompimento com aquela figura paternalista, com aquela figura feudal do processo civil anterior e do Código Civil anterior. Eu cito mais uma vez exemplo lá no direito de família, né? Onde nós tínhamos há pouco tempo ainda a esposa tendo que ter autorização do marido para fazer algumas coisas. Isso acabou, isso passou. Mas houve o quê? Um rompimento cultural. E esse artigo 8º, na minha opinião, aquele artigo merece fazer até a tatuagem da sua cabeça aí, né? Ele fala para a gente o seguinte, abre aspas, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Caramba, que artigo top! Porque esse artigo ele vai concluir exatamente aquilo que falei com os senhores na aula ao vivo, que é a elevação da questão principiológica no direito processual civil. O cara hoje deve observar questões principiológicas. Muitas das vezes o princípio vai sobrepor a letra fria da lei, como nós falamos e vamos falar aí o semestre inteiro. Aliás, né, como eu falei, né, fala igual um excomungado, falo mesmo, né? Inclusive eu já pedi para vocês aí me seguirem no Instagram, né, Rafael Oliveira 0510, né? Porque eu falo muito mesmo. E esse artigo 8º eu poderia ficar o semestre inteiro trabalhando com os senhores. Ora, o que é atingir o fim social? Cara, quando você aprendeu direito constitucional, você aprendeu lá o processo legislativo, você aprendeu que toda lei tem uma razão de ser, é o que chamamos de mens legis. O juiz, ao aplicar a lei, tem que levar em consideração os fins sociais da lei. Cara, eu vou dar um exemplo para você de princípio, para ficar bem claro, né? Suponhamos que eu estou passando na rua aqui agora e furtei um lápis. Vamos pegar um lápis aqui. Uma caneta. A partir do momento que eu levei para casa a caneta, eu cometi o crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel. Bom, o que tem que acontecer? Eu tenho que ser preso, recolhido, levado, melhor dizendo, à autoridade policial, para, eventualmente, os procedimentos legais, e eu vou ser preso. É o que acontece. Mas já ouviram falar no princípio da insignificância? Justifica prender o Rafael, colocar o Rafael, por exemplo, 4 anos na cadeia, só por causa do furto de uma caneta de 50 centavos? A lei fala que tem que fazer isso. Mas prender o Rafael numa cadeia, um presídio, por causa de 50 centavos, o juiz atingiu o fim social da lei, que é a ressocialização? Então o que o juiz faz? Aplica o princípio da insignificância. Isso não é no direito processual penal. Estou mostrando para vocês que o juiz tem que atingir, melhor dizendo, tem que atender os fins sociais e exigências do bem comum, sempre resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Sempre, né? Então, numa eventual ação de indenização de danos morais, na tragédia de Brumadinho, por exemplo, o juiz tem que resguardar a dignidade da pessoa humana, sempre observando a proporcionalidade e a razoabilidade, que eu chamo de bom senso, tem que aplicar o bom senso, a legalidade, agir de acordo com a lei, dando publicidade aos atos processuais e, obviamente, sendo eficiente. Sim, hoje, na minha opinião também, Rafael, junto com a dignidade da pessoa humana, tem que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que eu repito, vamos chamar de bom senso, é o princípio mais importante do direito processual civil atual. O juiz tem que agir de acordo com o bom senso. Repito, mandar o Rafael para uma cadeia por 4,50 centavos, agir com bom senso? Então fica a reflexão
hoje aqui. Essa do artigo 8º do Código de Processo Civil, que fala mais uma vez que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e exigências do bem comum, resguardando a dignidade da pessoa humana e observando o bom senso, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Bom, creio eu que por hoje estamos conversados, né? Eu coloco à disposição para eventuais dúvidas, né? Desejo a todos aí um bom resto de dia e a gente se fala na nossa próxima aula, tá certo? Agradeço a todos, fiquem com Deus. Instagram Rafael Oliveira 0510. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.